Mas hoje, nessa manhã na Betel, eu pregarei Filipenses capítulo 2, do versículo 19 até o seu final ali, versículo de número 30. Filipenses 2, do versículo 19 até o versículo 30. Bruno. Filipenses 2, do versículo 19 até o versículo 30, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem o de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, rogamos a Tua misericórdia e graça nessa manhã, mais uma vez. Clamamos a Ti, Senhor, que se apiede de nossas almas, que venha falar conosco de maneira pessoal, direta, profundamente através da Tua palavra. Que não haja aqui espaço para opiniões pessoais, mas que haja fidelidade, tanto na explicação do texto quanto nas aplicações. Que o Teu Santo Espírito use esta espada poderosa para converter aqueles que porventura estejam aqui e ainda não conheçam a Cristo, sejam convertidos pelo Teu Santo Evangelho. Aqueles que já se encontram em Cristo, a Tua igreja possa ser edificada pela Tua palavra, entendendo um dos seus deveres, que é receber os ministros fiéis com grande alegria. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o governo, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Nele, governo e paz não terão fim em crescimento. Ele assenta-se no trono de Davi e sobre o seu reino ordena e estabelece juízo e justiça desde agora e para sempre. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra pelo Pai,
que ergueu de entre os mortos, colocou à sua destra, muito mais alto que todo principado, poder, potência, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que está por vir, e pôs todas as coisas sob seus pés. E sobre todas as coisas deu por cabeça para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Ascendeu bem acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Recebeu dons para a sua igreja, proveu oficiais necessários para a edificação de sua igreja e aperfeiçoamento de seus santos. Assim diz a forma de governo da igreja presbiteriana, ali um dos nossos documentos formulados pela Assembleia de Westminster. Essa é a introdução do documento da forma de governo da igreja, que apresenta assim, como a palavra de Deus nos revela, Cristo, o nosso Senhor, como o cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, uma das implicações disso foi ele estabelecer, ele mesmo dar à sua igreja oficiais para governá-la, para cuidar dela, para protegê-la, para alimentá-la. Sim, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele proveu para a sua igreja aqueles que são responsáveis por guiá-la, por pastoreá-la. Quantos homens ao longo da história, se você pegar desde o início, desde o Antigo Testamento, perpassando para o Novo Testamento, dando continuidade pela patrística, pelo período medieval, pela reforma, pós-reforma, quantos homens você poderia citar de cabeça que Deus deu à sua igreja? Homens fiéis, homens que pregaram a palavra do Senhor de maneira fiel, de acordo com a revelação de Deus, não esboçando suas opiniões pessoais, mas procurando o máximo possível serem fiéis ao texto sagrado. Quantos homens você poderia citar de cabeça? Por mais que você tenha esse conhecimento, saiba citar muitos nomes relevantes de teólogos, provavelmente você não vai ainda chegar nem a um número mínimo daqueles que Deus deu à sua igreja. Quanta graça, irmãos! Quanta misericórdia do Senhor nosso Deus de prover para a sua igreja homens capacitados para cuidar dela. Mas ao longo dessa história toda, nem sempre esses homens que o próprio Deus levantou foram recebidos adequadamente pelo seu povo. Quantas vezes pessoas que se diziam servas de Deus, professavam a fé, mas que no lugar de receberem, de acolherem esses homens, esses ministros, acabaram por espantá-los, acabaram por maltratá-los e até mesmo matá-los. Homens que se levantaram para pregar o texto sagrado fielmente, mas que a igreja não os recebeu como deveria, agindo de forma ímpia, pecaminosa e ingrata, não somente a esses homens, mas principalmente ingrata a Deus, ao próprio Cristo, que forneceu, que proveu para a sua igreja estes homens. Na manhã desse dia do Senhor, à luz desse texto sagrado, do versículo 19 ao versículo 30, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, que a igreja de Cristo sempre deve receber com grande alegria os fiéis ministros do Evangelho, porque Deus os envia para a sua edificação. Sim, a igreja sempre deve receber com grande alegria os fiéis ministros do Evangelho, porque Deus os envia para a sua edificação. E veremos isso em 2 pontos. Do versículo 19 ao versículo de número 24, nós veremos aqui o ministro que honra a Deus. Do versículo 19 ao versículo 24, o ministro que honra a Deus. E do versículo 25 até o versículo de número 30, até o seu final, nós veremos aqui o ministro que é digno de ser amado. O ministro que honra a Deus e o ministro que é digno de ser amado. E por que esses 2 nomes? Porque são os significados dos nomes de Timóteo e Epafrodito. Volte seus olhos ao texto, versículo 19. O ministro que honra a Deus. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus,
mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Note aqui que, logo de cara, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma característica deste ministro, de Timóteo aqui. Ele vai dar várias, e nós veremos aqui cada uma delas. Mas a primeira que aparece aqui de maneira mais implícita, é uma virtude relacionada ao tempo, ao longo tempo em que Timóteo andava com o apóstolo Paulo. E lembre-se, Paulo está na prisão aqui em Roma, e Timóteo está com ele. Não era um momento muito propício para alguém ser associado com o apóstolo Paulo. Timóteo, no entanto, está ali ao lado do seu companheiro, do seu pai na fé, mesmo nesses tempos difíceis. Enquanto outros foram embora, Timóteo permaneceu. Além disso, Paulo fala aqui de um desejo de enviar Timóteo à igreja de Filipos. Ele se sentiria encorajado quando recebesse o relatório sobre o progresso espiritual dos filipenses, assim como eles seriam encorajados quando soubessem que Paulo fora liberto. Há muito tempo Timóteo já andava com o apóstolo Paulo, uma virtude de um ministro de Deus, não apenas acompanhando um outro ministro mais velho, mais experiente, mais sábio, com quem ele pudesse aprender, mas durante um longo tempo, não achando necessário ter aprendido já o suficiente, mas sempre buscando esse aprendizado com o seu pai na fé. E nos momentos mais difíceis que esse homem poderia enfrentar, como a prisão ali, ele não o abandonou. Nós também, meus irmãos, assim como os ministros da palavra de Deus, a igreja de Cristo, ela precisa ser constante nos relacionamentos com uns com os outros e com os nossos próprios líderes espirituais. O fato é que muitos desses líderes pagam um preço muito alto por nos ministrar o Evangelho, e precisam de um apoio duradouro. Essa é uma responsabilidade que nós temos como igreja de Cristo, apoiar os nossos ministros, e não apoiar apenas nos momentos mais fáceis, que são mais tranquilos em tempos de paz, mas até mesmo em tempos de guerra, em tempos difíceis, estar ao seu lado, ajudando-os ali. Ele prossegue, versículo de número 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Quero trabalhar essa expressão aqui, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Parafraseando aqui o que o apóstolo Paulo está falando, porque não tenho nenhum outro cuja alma tenha tanta afinidade com a minha. Que declaração extraordinária, meus irmãos. Paulo está falando isso acerca de Timóteo. Nós sabemos que ele teve cooperadores na obra do Senhor, como Barnabé, João Marcos, Tito e tantos outros. Mas Timóteo aqui, ele se apresenta como, o próprio Paulo apresenta-o como alguém diferenciado, como uma espécie de joia rara que se destaca dentre as demais joias. Ele se distingue pela maneira de pensar como a do apóstolo Paulo. Há uma afinidade de alma aqui, esse é o significado da palavra no seu original aqui. A ideia é justamente essa, afinidade de alma, significa de uma só alma ou de igual alma. Paulo e Timóteo estão unidos em uma só alma, eles têm uma só alma e só um só coração, eles são da mesma opinião. Isso não significa que eles tivessem que necessariamente concordar em tudo, todas as opiniões sobre tudo, não houvesse nenhum tipo de pensamento diferente. Estou falando quanto, aqui o texto se refere com relação a especialmente as questões essenciais, a doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina da palavra de Deus. Não havia aqui essa divergência entre eles, mas um só pensamento, uma só alma. Eles estão casados em suas almas, em seus corações, como dois ministros, como pai e filho, como dois cooperadores da obra do Senhor. Assim devem andar os ministros, assim devem andar os oficiais da igreja, procurar o máximo possível serem próximos e terem essa comunhão de pensamento, de coração. Agora é bem verdade, meus irmãos, que
isso não significa dizer que todo tipo de relacionamento que um ministro terá será igual. Da mesma forma, com relação a nós, de forma geral, os crentes, há níveis diferentes de relacionamentos. Você não pode imaginar que todo mundo com quem você se relacionar terá o mesmo tipo de intimidade com você. Há diferenças. A Bíblia mostra vários casos em que os relacionamentos não são iguais. Há níveis de intimidade, há níveis de comunhão que são maiores. O próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou isso com a sua vida aqui na terra, em relação aos seus apóstolos. Haviam 3 mais chegados e um mais chegado do que os 3. Então não era tudo igual quanto a esse nível de relacionamento, a essa comunhão. Da mesma forma que o apóstolo Paulo Timóteo nos expressa aqui, Paulo fala aqui, que havia uma intimidade maior entre ele e este pastor, este jovem ministro. Não era igual com relação aos outros, por mais que deva buscar, o princípio geral aqui, a unidade, a comunhão com todos, mas em termos de intimidade, de proximidade, isso não ocorrerá com todos. E note, é o próprio Deus quem dá aos seus ministros outros homens, outros ministros também, que possam ser seus companheiros, seus amigos íntimos, para juntos trabalharem, para um ministrar ao outro, para um aconselhar ao outro, para um fortalecer o outro diante das dificuldades da vida. Um pastor que não tem alguém para se relacionar como Paulo tinha com Timóteo e vice-versa, ele com certeza está carente, ele precisa disso daqui. É um dos remédios que o Senhor Deus entrega ao seu povo para ministrar as nossas almas. E se isso é verdade com relação aos pastores, também o é, meus irmãos, quanto a nós de forma geral. O Senhor mesmo nos dá amigos íntimos para nos ajudar na caminhada cristã. Você tem alguém assim? Você tem alguém que você possa dizer que é seu amigo, ou no caso das mulheres, uma amiga que seja tão íntima, tão próxima de você, que você possa se expressar da mesma forma que o apóstolo Paulo? Nós temos uma intimidade de alma, uma afinidade de alma, somos tão próximos, que é como se nós tivéssemos nascidos de maneira coladas. Você tem alguém assim? É tão triste quando nós vemos pessoas que professam a fé em Cristo, mas que os seus melhores amigos não conhecem a Cristo. Você conhece alguém assim? Você é assim? Seus melhores amigos, seu círculo maior de amizade são ímpios? Isso é algo contrário à palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, porque a Bíblia não ensina tal coisa, que você não deve se relacionar em algum nível com os ímpios. É claro que deve. Paulo ensina em outro lugar que se nós não quisermos nos relacionar com os ímpios de forma nenhuma, só é possível de uma maneira: se sairmos desse mundo. Estou falando de amizade, comunhão, intimidade, viver próximo, nesse grau aqui, nesse nível aqui. Os seus melhores amigos são ímpios? Talvez você argumente dizendo: mas eu não conheço ninguém, nenhum crente que possa ter uma amizade comigo dessa forma. Você percebe o absurdo que você fala quando diz esse tipo de coisa? É claro que há. É claro que há dentro do corpo de Cristo homens e mulheres com quem você pode se relacionar e nutrir esse tipo de relacionamento aqui, de uma amizade tão próxima, tão íntima, de comunhão, de irmãos, amigos mais chegados do que irmãos. Isso é possível. Talvez isso não esteja acontecendo com você nesse momento da sua vida, porque você seja a barreira para alguém se aproximar. Muitas vezes nós somos a barreira, seja pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de falar, enfim, há várias maneiras com que nós podemos afastar as pessoas de nós. E, em certo sentido, todos nós cometemos esse erro. Não culpe apenas os outros, não diga que a responsabilidade é apenas dos outros. Você deve sim cavar, no sentido correto do termo, buscar amizades
sadias, bíblicas, íntimas no Senhor Jesus Cristo. E uma das finalidades para ter esse tipo de amizade é para que nos momentos que você mais precisar, como Paulo ali estava preso, você possa ter alguém que ministre ao seu coração, que o ajude na caminhada, que esteja ao seu lado, ombro a ombro, servindo a Cristo com você e lhe ajudando nas suas necessidades. Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga? Paulo continua: que sinceramente cuide dos vossos interesses. No versículo 20 ainda, que sinceramente cuide dos vossos interesses. A segunda virtude aqui que Paulo fala, além daquela que nós já mencionamos acerca do longo tempo em que Timóteo caminhava com ele, é a generosidade de Timóteo. Timóteo estava genuinamente preocupado com o bem-estar dos filipenses. O sentimento dele não era superficial, espalhafatoso, sem substância, e sim uma autêntica preocupação por eles. Timóteo estava preocupado com os filipenses. O sentido da palavra aqui é de alguém que tem sentimentos fortes por algo ou por alguém. No grego, ela pode ser usada tanto para transmitir emoções profundas, ou melhor dizendo, transmite essa ideia, mas tanto no aspecto positivo quanto negativo. No capítulo 4 aqui de Filipenses, você pode ver rapidamente, capítulo 4, versículo 6, dessa carta, olha o que o Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Início do versículo 4, ali, nesse versículo, versículo 6 do capítulo 4, Paulo usa aqui a palavra, é a mesma palavra que está sendo usada aqui com relação à preocupação de Timóteo pelos filipenses, no caso aqui, traduzida como ansiedade, andar ansioso. Ali no capítulo 4, ela tem um sentido negativo. Mas nesse caso aqui, no capítulo 2, a palavra é usada de uma forma positiva. Timóteo tem um cuidado profundo pelo bem-estar dos filipenses, chegando mesmo a sentir um peso por eles, e assim ele os servirá. Esse é o coração pastoral. Timóteo se preocupa primeiramente com as ovelhas de Filipos, antes de pensar em si mesmo. Ele é generoso. Paulo continua: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora veja o contraste. Se Timóteo é generoso, é alguém que se preocupa com os outros, com a igreja de Cristo, Paulo agora aqui menciona que nem todos são assim, nem todos agem da mesma forma como Timóteo. E aqui alguns teólogos entendem que o apóstolo Paulo está fazendo uma menção àqueles obreiros, àqueles líderes do capítulo 1, versículo 15 e 17. Lembra lá do capítulo 1, versículo 15 e 17, quando ele fala daqueles pregadores que pregavam a Cristo, pregavam o Evangelho, mas por inveja, não de forma sincera, não verdadeiramente querendo proclamar a Cristo para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas para anunciar os seus próprios nomes. Lembra disso? Pronto, eis um contraste aqui. Ministros que anunciam a Cristo não para que Cristo seja conhecido e a sua glória seja proclamada, mas com o intuito de aparecerem, de serem vistos dos homens. Paulo faz um contraste aqui a esse tipo de ministro e a Timóteo, a homens como Timóteo. Mas nem todos são como Timóteo. Aqueles pregadores invejosos, eles são o epítome do egocentrismo, a antítese de qualquer verdadeira humildade. Timóteo é exatamente o oposto desses outros pregadores, que estão tentando se engrandecer, diminuindo Paulo. Ele tem um espírito humilde, que lhe permite estar verdadeiramente preocupado com os outros. Sim, todo ministro da palavra, ele tem por obrigação ser humilde. Um pastor que é soberbo é uma contradição ambulante. Por mais conhecimento que ele possua, por mais capacidade que ele tenha, sejam quais forem os seus dons, e quanto mais dons ele tem, então, isso deve fazê-lo humilde. Alguém que não procura buscar atenção para si mesmo, mas aponta para Cristo sempre, com a sua vida e com os seus ensinos. Da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus Cristo,
Um crente salvo pela graça de Deus, que é soberbo, é também uma contradição. A semelhança dos ministros humildes, como Timóteo era, nós também devemos ser. Sabendo que fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas humildemente reconhecendo a ação soberana de Deus sobre nossas vidas, que nos comprou através do sangue de Cristo Jesus. Portanto, ó crente, assim como os seus pastores, sejam humildes. Sejam humildes. Peça a Deus que Ele alargue o coração em relação aos outros. Peça-lhe graça para se preocupar mais com o bem-estar deles do que com o seu próprio conforto. É impressionante como nós, mesmo professando a fé, ainda cometemos esse tipo de pecado de forma tão frequente. Ou seja, a preocupação bem maior conosco do que com o nosso próximo. E isso muitas vezes passa de forma desapercebida. Quer ver um exemplo disso? Às vezes você está conversando com uma pessoa sobre algo, na verdade você está ouvindo um relato dela sobre alguma situação da vida dela. Pode ser um problema, por exemplo, ela está falando de um problema, de uma dificuldade. E você escuta, só que você está escutando o relato daquela pessoa, apenas esperando o momento em que você vai falar da sua vida para ela. Você conhece alguém assim? A pessoa escuta, mas quando termina de ouvir, ela não faz nenhum comentário sobre o que foi dito, não demonstra preocupação com o interesse naquilo que foi falado, naquele conteúdo, não faz nenhum comentário sobre aquilo, não demonstra que vai orar, ou até mesmo chama para orar naquele momento. Não, ela simplesmente usa aquilo como um gancho para falar de si mesma, falar dela mesma, e falar dos seus problemas, ou falar dos seus feitos. Sim, não há nenhum problema de nós compartilharmos uns com os outros. Você não é obrigado, você não é chamado apenas para ouvir o outro, mas também para falar e compartilhar os seus problemas, suas dificuldades, inclusive testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Estou falando quando a sua preocupação é primariamente com as suas coisas, com os seus problemas, com as coisas que Deus tem feito na sua vida, e nunca o é em se interessar pelo que o outro fala. Isso acontece muitas vezes no casamento. Quantas vezes o seu cônjuge fala de algo que interessa a ele, que é importante para ele, mas você não dá o menor valor, não tem o menor interesse por isso. Faz ouvido de mercador. Isso é falta de humildade. Isso é soberba. Precisamos aprender com Timóteo a sermos humildes, em nos preocuparmos primeiramente com os outros, antes de pensarmos em si mesmos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Timóteo imitava Cristo, nós também devemos imitá-lo. Paulo prossegue: e conheceis o seu caráter provado. Ou, em outras palavras, eles sabem do seu valor provado. Ouça, no primeiro século, a expressão se referia a um teste específico em que um metal era posto em uma fornalha para provar se ele era verdadeiro ou falso. Se fosse uma liga falsa, a substância se dissolveria. Se fosse, por exemplo, ouro ou prata de verdade, as impurezas seriam fundidas e restaria o metal precioso, provando ser verdadeiro e tornando-se mais puro ao ser refinado pelo fogo. Paulo usa essa palavra em outra passagem, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele ali submeteu os membros da igreja de Corinto a um teste para determinar se obedeceriam ou não ao conselho do Senhor. Enquanto aqueles cristãos professos não fossem provados no fogo da adversidade, não havia como saber se iriam obedecer e passar no teste. Se Timóteo não tivesse sido testado no ministério, muito provavelmente ele teria sido um fardo para o apóstolo Paulo quando os tempos difíceis chegassem. Mas ele não era nenhum novato imberbe. Durante 10 anos, Timóteo foi testado na batalha com Paulo, lutando na linha de frente da guerra espiritual. Embora fosse relativamente jovem,
com apenas 30 e poucos anos, havia sido bem treinado na escola dos duros ataques ao ministério e passou com notas altas. Timóteo tinha as cicatrizes espirituais para provar sua graduação superior. Timóteo era um ministro provado e aprovado. A despeito da sua jovem idade, da sua pouca idade, ele já havia e muito demonstrado trabalho, serviço na obra de Deus, enfrentado inúmeras dificuldades. Eis uma das características de um ministro fiel: ele é provado por Deus. Ele é provado. É impossível alguém ser chamado por Deus para o ministério da palavra e dos sacramentos e não ser provado. Impossível. Todos aqueles que o Senhor Deus chama, eles são testados. E isso ocorre antes da ordenação acontecer na vida dele, e como acontece após a ordenação, durante toda a sua vida ministerial. Inúmeras vezes eles serão provados. Quantos homens conhecemos em nossos dias que já foram ordenados e não foram experimentados na obra do Senhor? Está muito fácil, não está hoje em dia? Está muito fácil. Faça um canal no YouTube, comece a falar algumas baboseiras, comece a citar versículos soltos e dizer que você está ensinando teologia, ainda que sejam apenas 2 dedos, e você logo terá espaço na igreja, logo você terá oportunidades na igreja, e logo, ainda em breve, será ordenado e tratado como um pastor influente, um pastor que conduz multidões. Jovens não provados, muito menos aprovados pelo Senhor que chama. E como a igreja recebe naturalmente esses homens, não é impressionante isso? Enquanto muitos sofrem para serem acolhidos, aceitos, outros como esses facilmente são recebidos, considerados como obreiros fiéis. Todo trabalho, todo ministro que deseja ser útil ao Senhor no seu serviço, isso exigirá que ele seja testado na batalha. Deus sempre tem um propósito de refiná-lo em meio às suas dificuldades. Essas dificuldades são a escola de treinamento para o ministério. É bem verdade que alguns ministros, por providência de Deus, de acordo com a sua soberania, recebem alguns treinamentos especiais, algumas pós-graduações, mestrados e doutorados na área do sofrimento. Mas por mais que alguns recebam mais, é inadmissível que um fiel ministro não receba nenhum tipo de provação. Da mesma forma, nós crentes, de forma geral, os membros da Igreja de Cristo, nós somos provados pelo Senhor Deus diariamente, e especialmente em algumas circunstâncias. Paulo prossegue acerca de Timóteo ainda, esse ministro que honra a Deus, pois serviu o Evangelho. Outra qualidade de Timóteo é o seu trabalho duro. O ministério, meus irmãos, é um trabalho árduo. O verbo servir aqui significa trabalhar como um escravo. Timóteo era um servo com uma forte ética de trabalho. Ele sabe o que é arregaçar as mangas e gastar energia, dispondo-se a tarefas servis, a trabalhar longas horas, a levantar cedo e ficar acordado até tarde. Esse trabalho sacrificial é o que Paulo elogia em Timóteo. Um exemplo disso aqui é a tarefa da qual ele está prestes a ser incumbido. Nos versículos 19 e 23, Paulo menciona aqui, ele fala pelo menos 2 vezes sobre Timóteo ser enviado à igreja de Filipos.
E você olha assim, parece até que ele estava falando de uma coisa que era simples de ser feita. Paulo vai enviar Timóteo de Roma para Filipos, e é algo bem simples de ser cumprido. É ali na esquina. Essa jornada aqui que Timóteo estava prestes a fazer, meus irmãos, ela era em torno de 1.300 quilômetros, em uma época em que as viagens não eram tão fáceis como em nossos dias. E ali, depois que Timóteo chegasse naquele local, lá em Filipos, fizesse um relatório da situação da igreja, imediatamente ele deveria retornar para Roma e fazer o mesmo caminho de mais 1.300 quilômetros. Ou seja, 2.600 quilômetros, em torno disso, Timóteo iria percorrer a serviço da obra de Cristo, amando ali do apóstolo Paulo, para servir a igreja de Filipos e para servir a igreja de Cristo em toda a terra. Que ministro é esse? É um ministro que honra a Deus, e um ministro que honra a Deus, ele serve no Evangelho, ele serve com o Evangelho, ele serve ao Evangelho. E servir ao Evangelho significa trabalhar. Enquanto alguns olham para a função pastoral, para o ofício pastoral, como se fosse sinônimo, e não pasmem, não se escandalizem com a palavra que eu irei utilizar, porque de fato essa é a palavra que muitos utilizam, e alguns que não utilizam pensam, é sinônimo de vagabundagem. Na verdade, ministros fiéis que Deus levanta para pregar a sua palavra, são verdadeiros trabalhadores. Não, eles não quebram o 8º mandamento, eles não são relapsos em seu ofício. Me refiro sempre aqui àqueles ministros que honram a Deus, servindo arduamente no ministério. É bem verdade que há muitos que assim o dizem fazer, mas na verdade são sim pessoas que não estão trabalhando. Mas os fiéis não. Os fiéis são trabalhadores. E irmãos, o trabalho pastoral, não despreze o trabalho pastoral. O trabalho pastoral fiel, ele requer muito trabalho. Para preparar um sermão, um pastor precisa dedicar horas de estudo. São muitas leituras do texto original, seja no hebraico, no Antigo Testamento, ou no grego, no Novo Testamento, compreendendo o contexto da passagem, compreendendo o significado das principais palavras daquele texto, tirando a proposição principal daquela perícope, fazendo a divisão correta dos pontos, explicando e aplicando corretamente a passagem. Tudo isso, durante a semana, requer horas e mais horas de estudo, de labuta, trabalho, acompanhadas de orações, dedicando-se a Deus, clamando a Ele por iluminação e dependendo exclusivamente da sua graça. E além de se preparar para pregar e ensinar publicamente, o ministro deve também se empenhar, e se empenha, o ministro fiel, nas visitas, no aconselhamento, no evangelismo, na assistência aos enfermos, aos enlutados. Quanto trabalho há no ministério, quanto serviço há no evangelho. É o que não falta. Não falta. Então você, como igreja de Cristo, nós devemos valorizar o trabalho dos ministros fiéis. Eles servem a Deus e à igreja de Cristo. Alguém que deseja entrar para o ministério da palavra, para proclamar a palavra de Deus, e tem uma visão romantizada, pecaminosa do ministério, como se ele fosse alguém que fosse chegar ali e exercer uma posição de intocável, de alguém que será servido, que estará no meio das multidões e apenas ali para receber a fama, a glória. Tem uma percepção totalmente equivocada do ministério. Não entende mesmo nem o significado da palavra de ministrar, que é servir. Ministério que nada custa, nada realiza. Há um preço que cada um de nós tem que pagar para que a palavra de Deus avance. Todo ministro da palavra, ele paga, nesse sentido aqui, tá, irmãos? Um preço, um alto preço para que o evangelho seja anunciado. De renúncia, de abnegação, de dedicação.
mas não apenas os ministros. Claro que num grau mais elevado os ministros, mas todos vocês aqui que professam a fé em Cristo, se de fato servem no Evangelho, servem ao Evangelho, há algum tipo de custo, há algum tipo de trabalho demandado de você. E eu pergunto a você nessa manhã, qual é o fator custo para você na obra de expansão do Evangelho? Em que áreas de sua vida você precisa dar um passo à frente para o avanço do Evangelho? Ciente dos custos, mas comprometido com a tarefa. Você não gasta tempo nem orando? As orações da igreja servem ao Evangelho, para que o Evangelho seja anunciado, proclamado, expandido por toda a terra. E o custo financeiro? Os dízimos e ofertas que o Senhor ordena à sua igreja para que ela sustente o avanço do seu reino. Há pessoas que querem muito ter ministros pregando fielmente em seus púlpitos, mas não têm a menor disposição de servir ao Evangelho sustentando esses ministros fiéis. É bom, não é? É bom você chegar todo domingo de manhã e à tarde, sentar-se e ouvir a pregação fiel da palavra. Como isso é bom! Como isso traz alegria ao seu coração, se você é um crente fiel, você sente isso e, claro, deve acontecer na sua vida. Mas enquanto a se preocupar e demonstrar interesse pelo sustento dos ministros, há pessoas que acham um absurdo, um ministro viver exclusivamente da obra do ministério. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: aqueles que se afadigam na palavra, aqueles que se dedicam à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, devem viver disso, sendo sustentados pela igreja de Deus. Quando não é possível a igreja sustentar exclusivamente o ministro, aí ele tem que complementar a sua renda, trabalhando em uma outra coisa, mas esse não é o ideal. Porque a partir do momento que ele começar a trabalhar com outras coisas, ele vai deixar de ter tempo para ler mais, para se aprofundar mais, para servir ao Evangelho no ministério pastoral. E aí com certeza a igreja será prejudicada por causa disso. Agora é lamentável quando isso ocorre por causa da negligência da igreja. Não porque a igreja não tem condição, mas porque a igreja, mesmo tendo condição, não sustenta dignamente os seus ministros. Não serve ao Evangelho, como Timóteo aqui, que honra a Deus, servindo também com suas finanças. Não faz isso. Há pessoas que estão mais preocupadas com se vai ter ar-condicionado na igreja, se tem ventiladores bons, se os bancos são confortáveis, se o púlpito é assim ou assado, se tem água para beber, se tem um lanche depois do culto. Eu não vou longe não. Dentro da nossa cidade, dentro de Fortaleza, há vários templos luxuosos, belíssimos, onde todo o dízimo, quase todo o dízimo e ofertas vai para sustentar essas coisas, esses ornamentos. Mas ministros passam fome ou chegam próximo disso, por não serem sustentados fielmente pela igreja que deveria recebê-los com alegria. Deus envia o juiz, irmãos. Se não há empenho da igreja, primeiro não há a receptividade com alegria em abraçar os ministros fiéis do Evangelho e sustentá-los, servindo-os ali com orações, estando ao seu lado, sustentando financeiramente também, ele e sua família. Se não há essa receptividade, pode ter certeza que o Senhor tira os ministros fiéis do seu meio e leva para outro lugar. Pode ter certeza disso. Paulo continua: junto comigo, como filho ao Pai. A última marca de Timóteo aqui mencionada pelo apóstolo Paulo é a lealdade. Timóteo aqui assume um papel de filho e Paulo de um pai. Paulo falou isso diretamente para Timóteo também aqui, no caso quando ele escreveu a Timóteo,
1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, 2 Timóteo 1, 2 e 2 Timóteo 2, 1. Paulo também se refere a Timóteo como um filho. Aqui Paulo não está dizendo que Timóteo era seu filho biológico, mas a ideia é de um pai espiritual, ou no caso de Timóteo, um filho espiritual, um filho na fé para o apóstolo Paulo. Paulo foi o principal instrumento de instrução e no treinamento espiritual de Timóteo para o ministério. Como figura paterna, Paulo lhe deu conselhos sábios, supervisionando e orientando a vida de Timóteo, que por sua vez lhe retribui como um filho, dedicando a Paulo respeito, honra, obediência e lealdade. Há uma relação paternal aqui, irmãos, entre Paulo e Timóteo, por laços espirituais. Ele ainda fala: este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo não sabe qual será o resultado da sua audiência no tribunal, mas permanece otimista durante todo o confinamento, pois em seu coração acredita que Deus tem mais trabalho para confiar-lhe. Ainda assim, sem a certeza de uma data para a sua libertação, Paulo enviará a melhor pessoa depois dele mesmo, seu filho espiritual, Timóteo. E eu pergunto, a quem mais Paulo poderia enviar? Baseado em tudo que ele acabou de explicar aqui, enviar Timóteo seria enviar aquele que representaria Paulo da melhor maneira. Percebe o tamanho da responsabilidade de enviar alguém para o ministério? Quando a igreja, por meio do conselho, aceita, recebe alguém como aspirante eclesiástico, aspirante ao sagrado ministério, e o conduz para o presbitério, para que ele seja recebido como um candidato ao sagrado ministério e possa ser enviado a um seminário, o tamanho da responsabilidade. E depois então, dele terminar o seminário e ser licenciado e ordenado e ir para um campo, ir para uma igreja e ali, recebendo a ordenação, cuidar daquela igreja junto com o conselho, pastoreá-la, o tamanho da responsabilidade. Paulo não está enviando qualquer um para Filipos, mas é o seu próprio filho. Ele envia o melhor. O melhor. Não há aqui um apego pecaminoso de Paulo a Timóteo. Foi eu quem ensinei, fui eu quem o instruí, quem dei treinamento a ele, quem lhe ensinou os primeiros rudimentos da fé. Eu não vou então me desapegar dele. Enquanto eu viver, ele ficará comigo. Não existe isso em Paulo aqui, esse sentimento possessivo. Mas ele sabe que ambos servem a um propósito maior, ao Senhor Deus e para a glória do seu nome, para o avanço do seu reino. E isso implica muitas vezes em se desfazer de amigos, desfazer que eu digo pelo menos que ainda pontualmente, ainda que brevemente. É bem verdade que Timóteo iria e voltaria, o propósito não era ficar de vez lá, mas nesse processo de viagem, ainda mais naqueles tempos, uma viagem tão longa e tão perigosa, muita coisa poderia acontecer. Eu também tenho pensado, eu não vou arriscar a vida de Timóteo enviando para Filipos, eu vou deixá-lo aqui, me ajudando no meu confinamento, na minha prisão. Não. Os filipenses precisam. A igreja de Cristo precisa. E eu não enviarei qualquer um. Eu enviarei o melhor. Quantas igrejas são plantadas, congregações são abertas, e qualquer coisa, sim, qualquer coisa é colocada lá. Sem preparo, sem instrução, sem tempo de fé, sem conhecimento teológico, sem vida com Deus. Mas porque de alguma maneira se apresentou ali de maneira mais positiva para o conselho da igreja, para a igreja o recepcionou como alguém carismático, alguém que era amigo de todo mundo, um amigão de todo mundo, porque tem algum tempo de fé, porque já congrega há muito tempo na igreja. Conheço casos, por exemplo, de gente que foi enviado para cuidar de uma congregação não presbiteriana, estava congregando numa igreja, e aí foi enviado para cuidar de uma congregação, sabe por quê? Porque ele era o primeiro da fila daqueles que tinham se formado no seminário. Dentre os que se formaram no seminário, esse foi o primeiro.
Já está há alguns anos aguardando. Surgiu uma congregação, vamos enviá-lo. Mas espera aí, pode ser que alguém que depois formou depois dele seja mais preparado, seja mais instruído, esteja mais capacitado para poder cuidar da congregação. Não. Irá ele. Resultado, congregação fechada. Claro que isso também não significa dizer que toda vida que uma congregação fecha é por culpa daquele que está à frente. É claro que não, necessariamente. Mas há casos que isso acontece. Há casos que isso acontece. Como há casos também que a congregação deve ser fechada pelo juízo de Deus. Aí já é uma outra história. Mas o fato é que muitos são enviados sem apresentarem minimamente as qualificações que Timóteo apresenta aqui, listadas pelo apóstolo Paulo. Minimamente. Acima de tudo, todo ministro que Deus vocaciona deve honrar a Deus, honrando com essas qualificações, dentre outras. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós, devemos recebê-los com grande alegria, pois Deus mesmo os levantou para a nossa edificação. Mas em segundo lugar, nós também temos aqui, apresentado por Paulo, o ministro digno de ser amado, e veremos isso de maneira mais breve, um ministro digno de ser amado. Versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem foi Epafrodito? Ora, como o nome, já expliquei aqui, significa amável ou digno de ser amado. Ele era ligado à igreja de Filipos. Tudo indica, meus irmãos, que ele servia como ministro. Ele foi enviado por essa igreja para visitar Paulo, que estava aprisionado em Roma, e deveria levar uma oferta financeira da igreja para ajudar o apóstolo com suas despesas. Você vê isso lá no capítulo 4, versículo 18 de Filipenses. Epafrodito também deveria ministrar a Paulo, cuidando de suas necessidades pessoais. Capítulo 2, versículo 25, aqui, como nós vimos. Contudo, enquanto servia a Paulo, ele adoeceu e depois piorou muito, correndo o risco de morte. Quando a notícia de sua doença chegou à igreja de Filipos, o povo ficou preocupado. Por sua providência graciosa, Deus trouxe Epafrodito de volta, das portas da morte para a saúde e para o serviço ministerial. Depois que Epafrodito se recuperou, Paulo o enviou de volta para a igreja de Filipos, junto com a carta que havia escrito para os filipenses. No entanto, esse não era seu único objetivo. Como Dennis Johnson escreve, ele diz assim: Paulo tinha também um motivo mais imediato para mandar Epafrodito para casa. Os filipenses precisavam de outro modelo humano, alguém que conhecessem bem, para lhes mostrar o que significa, no frigir dos ovos da vida cotidiana, ter a mesma mente de Cristo de forma tão completa, que a pessoa esteja disposta a servir até o ponto de morrer, seguindo os passos do Salvador. Epafrodito, assim como Timóteo, ele também tinha marcas notáveis, marcas impressionantes de um ministro fiel. Primeira marca de Epafrodito, veja aí, no versículo 25, Paulo o chama de meu irmão, é o primeiro qualificativo aqui, meu irmão. Ele era um genuíno irmão em Cristo. Paulo se refere a ele não apenas como um irmão, mas como meu irmão, ou seja, um termo de profunda afeição, indicando aqui também um relacionamento próximo e caro para o apóstolo. Epafrodito tinha várias qualificações, mas a primeira que Paulo menciona é que Epafrodito era um crente genuíno, um crente verdadeiro na pessoa de Cristo. Talvez seja uma surpresa para alguns, mas sim, um ministro, antes de tudo, tem que ser crente. Ele tem que ser crente. Ele tem que ser convertido a Deus. Ele tem que ter experimentado na sua própria vida a obra da graça soberana. Ele tem que ter tido seu coração circuncidado. Ele tem que ter sido batizado com o Espírito Santo, ou seja, colocado no corpo de Cristo, experimentado essa comunhão com Deus, a reconciliação com Deus por meio de Cristo. Todo ministro tem que ser, antes de tudo, um crente, alguém de bom testemunho, alguém de uma reputação irrepreensível.
reconhecido por todos como um crente piedoso, como um irmão. Sim, porque antes de tudo, o seu pastor é seu irmão em Cristo, é seu irmão. Por mais que isso possa admirar alguns, mas nem todos aqueles que servem a Deus no ministério, eu não sei se você sabe disso, são crentes. Nem todos aqueles que foram ordenados por Deus, pela igreja, pelo presbitério, por um presbitério, de fato são convertidos a Deus. Há muitos impostores, há muitos que se apresentaram de uma forma, mas nunca conheceram a Deus. Se apresentaram como crentes, mas nunca conheceram ao Senhor salvificamente. Nunca. E você sabe quais são as consequências disso, não sabe? Se alguém na igreja, um membro de uma igreja, não é convertido a Cristo, mas está dentro da membresia, é um joio no meio do trigo, você sabe os problemas que isso causa. Agora imagine um ministro não convertido, um ministro que não teme a Deus. Você verá a sua vida demonstrando isso, inclusive no seu ensino. Ainda que ele fale de Jesus, ainda que ele fale alguma coisa do Evangelho, ele não é convertido a Deus. Epafrodito é crente. Todo ministro tem que ser crente antes de tudo, provado, experimentado como alguém que de fato testemunha a obra da graça de Deus na sua vida. Em segundo lugar, Epafrodito estava fortemente engajado no serviço do Evangelho, assim como Timóteo. Ele é identificado aqui por Paulo como cooperador. Epafrodito e Paulo estavam ali ombro a ombro na obra do Senhor, arando juntos na mesma seara. Da mesma forma, ele também era, em terceiro lugar, um companheiro de lutas. Há uma progressão lógica aqui: crente, servindo, engajado ali no serviço do Evangelho, companheiro de lutas. Ele estava na batalha com Paulo. Ao sair de Filipos e viajar até Roma, ele está se deslocando em direção à linha de frente da guerra espiritual. Essa é uma das imagens que a Bíblia nos traz acerca de servir a Deus no seu Evangelho. As batalhas, as guerras que, especialmente, começando por eles, os ministros enfrentam. Companheiro de lutas. Irmãos, veja como Paulo fala de Epafrodito. Você vê algum tipo de sentimento de inveja aqui? De soberba? De disputa? De se considerar melhor do que ele, mesmo sendo o apóstolo Paulo falando? Não, ele coloca Epafrodito numa posição igual a dele, nesse sentido de serem companheiros de lutas. Ainda que Paulo não fale aqui, como ele falou no início desse texto, mas nós podemos fazer também um contraste claro entre aqueles pastores, entre aqueles pregadores que ele mencionou no capítulo 1, que estão preocupados mais consigo mesmos do que com a igreja de Cristo. Quão triste é termos ministros que, não à semelhança de Paulo e Epafrodito, que são companheiros, lutando juntos pela batalha, fazem guerra entre si. No lugar de se unirem contra inimigos da igreja, inimigos maiores, e se fortalecerem no Senhor, eles brigam entre si. A busca deles é para saber quem tem mais conhecimento, quem tem uma igreja maior, quem é mais falado. E não, isso não acontece só lá fora não, irmãos, acontece no nosso arraial reformado também. E como acontece? Homens que, no lugar de estarem com seus joelhos dobrados, orando por outros ministros fiéis da sua cidade e se colocando à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário, estão dia e noite maquinando pensamentos, traçando planos para saber como vão destruir aquela igreja. Como eu posso derrubar aquele pastor? Como eu posso conseguir fazer com que aquela igreja pare de crescer, pare de ter notoriedade? Ordenados por um presbitério, mas nunca chamados por Deus para o ministério. Epafrodito também era um mensageiro.
Paulo fala aí, ele diz no versículo 25 ainda, vosso mensageiro, a palavra aqui para mensageiro no original é apóstolos, aquele que é enviado em uma missão oficial. Epafrodito não era um apóstolo no mesmo sentido que Paulo, no ofício apostólico, mas aqui o termo é mais abrangente, era um apóstolo no sentido de ter sido enviado pela igreja de Filipos para ministrar ao apóstolo Paulo. Ele era um mensageiro do evangelho, como todo ministro deve ser, como todo cristão também deve ser. Em quinto lugar, ele era um ministro. A palavra ministro aí, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, também pode se traduzir por ministro, auxiliar aqui, é a palavra no grego leiturgos. Essa palavra indica que Epafrodito cumpre uma tarefa espiritual, um chamado sagrado, agindo como um sacerdote que ia ao templo para oferecer um sacrifício. Enquanto estava servindo a Paulo, ele estava oferecendo ao Senhor o sacrifício de sua própria vida. Todo pastor é um ministro, que se oferece a si mesmo a Deus, à igreja de Cristo, nesse serviço do Evangelho. Charles Spurgeon declarou: se Deus o chamou para ser seu servo, por que se rebaixar a ser um simples rei? Há um mundo de necessidades ao nosso redor, meus irmãos, e todos nós, não apenas os ministros, somos chamados por Deus para sermos seus servos na terra. Versículo 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Outra característica aqui de Epafrodito, ele era alguém altruísta, se preocupava com os outros. A palavra saudade aqui tem o significado de um desejo intenso. Epafrodito está tomado por sentimentos profundos e intensos por seus irmãos da igreja de Filipos. Ele não é alguém executando apenas movimentos mecânicos, ele sente profundo afeto por outras pessoas, especialmente as da família de Deus. Ele está de forma verdadeira, assim como Timóteo, preocupado com seus irmãos. E a angústia de Epafrodito aqui não era por causa da sua própria doença, nem pela possibilidade de morte iminente, nem por seu serviço contínuo ao prisioneiro Paulo, e sim pela percepção de que os filipenses sentem por ele a mesma coisa que ele sente pelos filipenses. Ele sente saudade e um desejo intenso de servir a seus irmãos e estar com eles. É justamente o que todo ministro e todos nós devemos sentir um pelos outros. Nós não servimos apenas com as mãos, mas também com o coração. Não apenas mostrando isso através de atos. Sim, isso tem que acontecer, é claro, mas tem que partir de um coração sincero. Paulo prossegue sobre Epafrodito, versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus poupou sua vida. Paulo acrescenta que teve misericórdia dele, inclusive, do próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando Deus cura Epafrodito, além de ser um exercício de misericórdia do Senhor Deus para com Epafrodito, também o era para com o apóstolo Paulo. Pois perder Epafrodito significava muito para Paulo. Ele não teria o seu companheiro, o seu amigo de batalhas, alguém que era próximo dele ali também. Então, se Deus leva Epafrodito, Paulo sofreria ainda mais, mas o Senhor, em sua imensa misericórdia, ele cura Epafrodito e exerce essa misericórdia também na vida do apóstolo Paulo. Por isso, Paulo diz: tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Os filipenses não pediram que ele retornasse. Eles o enviaram a Paulo e presumivelmente esperavam que ele ficasse lá até que o apóstolo fosse ou executado ou liberto. Mas Epafrodito retorna no que poderia ser percebido pela igreja de Filipos como uma volta prematura. Consequentemente, Paulo deixa claro que Epafrodito não está voltando por sua própria vontade. Ao contrário, foi o próprio Paulo quem tomou a decisão de mandá-lo de volta.
Epafrodito foi enviado a Paulo pela igreja de Filipos e atendeu voluntariamente. Agora Paulo o envia de volta para a igreja de Filipenses e novamente está disposto a ir. Nisso nós vemos, meus irmãos, que Epafrodito é submisso às necessidades dos outros, está disposto a ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço. Mantém sua vida em aberto e fará com o que quer que seja necessário para avançar a flexibilidade, no reino de Deus, o reino de Deus avançar por meio do seu serviço. Alguém que adoeceu mortalmente, que próximo esteve da morte, agora curado por Deus, se dispõe a voltar para Filipos, para fazer o mesmo trajeto e lá continuar servindo aquela igreja. Que abnegação é essa, irmãos? Aquilo que é requerido de todo ministro fiel. Ainda que as suas finanças, ainda que a sua própria vida esteja em jogo, ele não teme a morte, por amor a Deus e à igreja do Senhor. Isso não é quebra do sexto mandamento. Não é. Não há aqui irresponsabilidade por parte de Paulo ou de Timóteo. É claro que há um cuidado pela vida, há um cuidado em preservar a vida por parte desses ministros. Eles não estão fazendo isso de forma irresponsável. Só que há um princípio sendo ensinado aqui. O ministério, servir no ministério, é correr riscos. Em todas as áreas, inclusive de saúde. Física, mental, de todas as ordens. Todos aqueles que servem no ministério correm riscos. Corre risco de estar pregando aqui no púlpito, estar exposto publicamente e alguém que ouviu uma mensagem anterior e não gostou do que o pastor tinha falado, chegar aqui armado e dar um tiro no pastor. Isso é possível de acontecer. Ou então depois ameaçá-lo de morte, depois cumprir a sua ameaça. Ou quando precisa viajar para pregar o evangelho, corre risco na viagem, como o Epafrodito correu aqui, adoece. Servir no ministério é correr riscos. Alguém que serve a Deus no ministério da palavra dos sacramentos e não quer correr riscos, se você é alguém que tem sentido vontade de servir ao Senhor Deus no ministério, tem sentido vocacionado, se apercebendo dessa forma, e você não quer correr riscos, eu digo a você agora, pare de desejar isso. O ministério não é para você, se você pensa assim. Não é para você. Não sendo irresponsável, se colocando de forma precipitada em qualquer tipo de batalha, sem se preocupar com a sua vida, não é isso. Mas é entendendo que há momentos em que você vai correr risco de vida. E tem que estar disposto a morrer pelo Evangelho de Cristo. Quanto a você, crente, essa é a sua postura diante da vida? Você está disposto a cumprir a vontade de Deus onde quer que ela o leve? Você adapta à vontade de Deus? Eu cumpro o mandamento, contanto que, de acordo com, nessa circunstância tal, ou você se dispõe a obedecer a ordem do Senhor, seja lá qual for, e quais forem as consequências, assim como Epafrodito. Paulo ainda diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito não deveria ser criticado por voltar tão cedo, não deveria ser interrogado como alguém que abandonou o seu posto. Em vez disso, ministros como ele devem ser extremamente respeitados. Essa é a ideia aqui da expressão que Paulo usa sobre honrar sempre a homens como esse. É uma alta consideração, significa dar a alguém uma excelente reputação. Em outras palavras, os filipenses deveriam aumentar seu conceito acerca de Epafrodito, devido à elevada reputação que ele conquistou como humilde servo.
Eis a razão dele ter sido exaltado, o texto nos diz aqui, porque ele serviu a Cristo a ponto de estar às portas da morte, com o objetivo de suprir a vossa carência, a carência dos filipenses, de socorro para com o apóstolo Paulo. Homens como Epafrodito, que sacrificam a vida na vinha de Deus, devem ser altamente considerados na igreja. Ele é um exemplo de serviço sacrificial para todos os cristãos. Portanto, aprenda com Epafrodito, aprenda com ele, que serve a Deus, entregando sua vida completamente ao Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida. Da mesma forma como, enquanto igreja de Cristo, a ordem de Paulo aos Filipenses é a mesma para nós aqui nessa manhã, Igreja Presbiteriana Betel. Ministros como Epafrodito, ministros como esse, são ministros dignos de ser amados. Como Timóteo, que devem ser honrados porque honram a Deus. É assim que você tem feito? Você tem honrado àqueles que servem a você com a pregação da palavra? Amado como eles devem ser amados? Quero concluir com a citação de um puritano chamado John Flavel. Ele diz acerca dos labores do ministério pastoral: os labores do ministério esgotarão a medula dos seus ossos, apressarão a velhice e a morte. Eles estão bem ajustados em comparação com a labuta dos homens na colheita, aos sofrimentos de uma mulher em trabalho de parto e às agonias de soldados na extremidade de uma batalha. Nós temos de vigiar quando os outros dormem, e de fato não é tanto o custo dos nossos trabalhos como o desprezo deles que nos mata. Não acontece conosco como acontece com outros trabalhadores. Eles acham seu trabalho como o deixaram, mas nós não. Pecado e Satanás bagunçam quase tudo o que fazemos. As impressões que deixamos sobre as almas do nosso povo num sermão desaparecem antes do próximo. Sim, temos de lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-los até ficarmos pálidos e pregá-las até o ponto de desmaiarmos. Receberemos peitos doloridos, dores nas costas e pernas trêmulas. Mas se pudermos, por todos os meios, ser aprovados como servos fiéis de Cristo, ouviremos aquela voz saindo da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o consolo que Deus dá àqueles que Deus levanta para pregar a palavra. Mesmo quando o resultado não é o esperado, quando a igreja, assim como Filipos, deve receber aqueles que pregam fielmente, com alegria, porque pregam para a sua própria edificação, trabalham para a sua edificação. Esse é o consolo dos ministros. Ouvirão naquele dia: servo bom e fiel. Mas isso não significa dizer que você está isento da sua responsabilidade. Honre a esses ministros e também os ame. Concluímos lembrando que nenhum ministro, nem Timóteo, nem Epafrodito, nem mesmo o apóstolo Paulo, nem os pastores que você teve, tem e porventura terá, podem se comparar ao maior de todos os ministros, àquele que incomparavelmente honrou ao Pai, desde a sua encarnação até a sua morte, aquele que é digno de ser honrado acima de todos os outros, aquele que é digno de ser amado mais do que qualquer pessoa na face dessa terra. Ninguém, meus irmãos, pode ser comparado ao ministro dos ministros, ao profeta dos profetas, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, o cabeça da igreja, o ministro por excelência, o que todas essas qualificações aqui apontam para Ele, a Ele honrai,
a Ele amai, e aos seus ministros recebei com alegria, para a vossa edificação. Que o Senhor Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças na manhã do teu santo dia, pela tua santa palavra, pregada aos nossos corações. Clamamos a ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão por nós não honrarmos e não amarmos como deveríamos os teus ministros. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos santificados nisso também, a mudarmos e, acima de tudo, honrarmos e amarmos a Cristo, e fazermos isso também na pessoa deles, dos nossos pastores. Oramos a ti, ó Deus, confiando que o Senhor falou conosco, que tua palavra trará os frutos em nossas vidas, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.